Nós vamos para Brasília daqui a pouquinho. Já já entra Brasília. A gente está aguardando. Me avise aí. O painel de embarque atualizou, né? É. Quem? O painel de embarque lá no aeroporto. Ah, sim, o voo que foi faz adiado um pouquinho. mas o voltou. Voltou? Voltou. Cíntia Lages ao vivo em Brasília. Brasília chama com treta. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde os telespectadores da Rede Meio Norte. Com a manchete, não é treta. Houve um ruído na CPI, Ari. CPI do golpe, aconteceu um ruído entre a senadora relatora e um deputado do PL. Você quer ler para nós, Ari, a manchete? Vamos lá, Amadeu. Pois não, Farol, você quer... Aí. Manchete da Cíntia Lages, relatora da CPI do golpe, dispara contra deputado do PL. Abjeto e misógino. O que houve, Cíntia? Na semana passada, não foi possível ser realizada a sessão que aconteceu hoje, porque houve um bate-boca entre a relatora, que é a senadora Elisiane Gama, e o deputado pastor Marco Feliciano. Eles acabaram se envolvendo no bate-boca durante uma reunião da mesa diretora da CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro. E hoje o Marcos Feliciano voltou a falar sobre esse assunto. Ele foi para as redes sociais antes, acusar a Elisiane Gama de tê-lo agredido verbalmente. Ela não disse nada, mas depois acabou reagindo à postagem dele. E hoje ele falou isso durante a CPI. Ela respondeu e respondeu dessa forma. Cíntia, vamos começar Amadeu. Vamos começar com o Feliciano, então? Do jeito que você mandar. Então vamos com a fala do Feliciano, vamos lá. A senadora postou nas mídias sociais dela assim: o diabo é o pai da mentira e a verdade liberta. Marco Feliciano, assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o senhor. Ela postou isso nas mídias sociais, isso virou matéria de jornais e Vossa Excelência é testemunha que Vossa Excelência estava lá. Eu também sou. A senadora levantou, ergueu a voz e apontou o dedo no meu nariz. E eu, então, fiquei em pé e disse a ela, se fosse um homem no lugar de Vossa Excelência fazendo isso, ele estaria sendo acusado de misoginia ou seria levado ao Conselho de Ética. Pronto, e ela respondeu depois, né? Vamos lá. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Isso é uma parte pequena, né, da fala da senadora, e depois disso aí o presidente Arthur Maia pediu para serem excluídas as agressões da taquigrafia, ou seja, isso não vai ser transcrito para os autos aí da CPI mista de 8 de setembro, que hoje ouviu o sargento, mais um militar, prestando depoimento aqui, o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era uma espécie de ajudante de ordem do ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Durante várias horas ele prestou depoimento e, ao final da comissão parlamentar, a própria senadora Elisiane Gama, numa entrevista agora há pouco, disse que ele não conseguiu explicar a movimentação que ele fez, porque ele ganha um salário de R$14 mil por mês, mas somente no ano passado ele fez uma movimentação de quase R$700 mil. Tem até separado aí alguns dos valores que ele movimentou. Ver aí os valores então, Ari. Qual é o salário dele, Cíntia? R$14 mil, em média, 14 mil, salário... fora o que ele ganhava da ajudância de ordem. Tá, e aí a movimentação dele no ano passado e agora nos primeiros meses de 23, Ari? No ano passado, em 2022, R$694 mil de transferência, 86 mil de cartão de crédito e realizou 215 PIX. Este ano,
transferiu R$ 173 mil. A fonte é o relatório de análise previdenciária de Luiz Marcos dos Reis. Pois é, esse relatório foi trazido à CPI hoje pela deputada federal Jandira Fegali, mas foi divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes. E esses valores estão muito acima do que ele tinha na conta dele. Só que ele também não conseguia explicar para os parlamentares que o questionaram por que tantas transferências. Teve um determinado momento que ele falou de uma transferência de R$80 mil, cerca de R$80 mil que ele fez, porque ele vendeu um carro para o Mauro Cid. Também não soube explicar por que fez uma transferência para o tenente-coronel às vésperas do 8 de janeiro e silenciou quando o assunto era o cartão de vacinação do ex-presidente, ele que trabalhava na ajudância de ordem. A relatora acredita, pelo menos ela trabalha essa hipótese, de que há uma relação entre ele, Mauro Cid e uma madeireira Cedro, que inclusive fez negócios com a Codevasf. E essa madeireira recebia pagamentos de ambos, pagamentos vultuosos. Então, a senadora considera esquisita, estranha, a presença dessa madeireira, chama Madeireira Cedro Líbano, é o nome dessa empresa, que recebia e também fazia transferências para os militares. Bom, vamos lá fazer uma rodada aqui de comentários sobre os temas trazidos pela Cíntia de Brasília da CPI. Para a Poliana e Marta, eu quero saber sobre aí a treta de Elisiane com Feliciano, a Poliana. Amadeu, o Marco Feliciano, ele está só repetindo uma conduta que não é nova, como a própria senadora diz, né? E esse tratamento não é só a senadora e esse tratamento não é exclusivo do Marco Feliciano. A gente vê que no Congresso Nacional, nas casas legislativas, Brasil afora, geralmente a figura da mulher é desrespeitada. E ela está sendo desrespeitada numa situação ela é numa postura de autoridade, ela é a relatora desta CPI. Então, é muito grave que a gente continue vendo cenas como essa de pessoas que são eleitas para representar a população brasileira, né? Tudo bem que o eleitor do Marco Feliciano é um eco de algo mais radical que nós temos no nosso país, mas continuam sendo eleitores que têm legitimidade no seu voto. Mas, de fato, é muito triste ver essa cena se repetir mais uma vez. Lembrando que os dois são evangélicos. Sim. Os dois são evangélicos. Pois não, Mar? Amadeu, só complementando o que a Poliana disse, esses parlamentares, eles são realmente escolhidos para representar uma parcela da população e, infelizmente, eles, parlamentares como Marcos Feliciano, representam uma parcela misógina da sociedade brasileira. Esse é um fato incontestável, não é à toa que os números de feminicídio no Brasil crescem a todo instante. Os homens, não generalizo, em sua maioria, não respeitam as mulheres e, nesse caso, ele não respeita uma mulher que está numa posição ainda pior, uma posição superior à dele. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é para o que a gente já temia antes, sempre quando a gente falava de formação de CPMI, seja lá qual fosse, das apostas, dos atos golpistas, a gente sempre colocava que a gente só sabia como começava e não sabia como terminava, justamente por causa desse desfoque do que realmente importa. Eu acho que, nesse caso, assim como em vários outros que já aconteceram, o parlamentar, o deputado, quis tirar o foco do que realmente importa e é pior ainda no caso dele, sendo misógino, desrespeitando uma mulher e infringindo várias regras aí do jogo, o que não é justo, não é certo em nenhuma situação, em nenhuma hipótese. Ô Ari, essa história de pessoas do serviço público que têm movimentações incompatíveis com salário, a gente está vendo as escâncaras, hein? Amadeu, eu já havia chamado a atenção para esse novo personagem, né, que surgiu recentemente nessas investigações sobre o uso de dinheiro pela ex-primeira-dama Michele e o presidente Bolsonaro. Porque esse sargento, que também era ajudante de ordens de Bolsonaro, como Mauro Cid,
ganhava R$14.000 por mês. E ele movimentou, no ano passado e neste ano, e esse dinheiro não está mais com ele, porque ele sacou, transferiu, fez Pix, uma renda de milionário. Então, a principal suspeita segue o dinheiro, é o que manda a regra básica de uma investigação de corrupção. Esse dinheiro, supostamente, era entregue à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e ao ex-presidente Messias Bolsonaro. Então, esse rapaz tem um potencial, tanto quanto do Mauro Cid, de encrencar ainda mais o já totalmente enrolado ex-presidente da República. Mas como ele é militar, duvido que faça a delação. Pois não, Francis? Amadeu, parece que o dinheiro brota para esses auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque agora vem essas informações envolvendo movimentações suspeitas do Reis, mas também o COAF divulgou relatórios sinalizando para movimentações suspeitas do Mauro Cid, não só do Mauro Cid, mas de todo o seu entorno, da esposa dele, a Gabriela Cid, do pai dele, Lorena. Ou seja, há muito sim a se apurar, porque quem ganha um salário nesse nível não tem como movimentar esse valor. Tanto que isso vem motivando uma série de requerimentos na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, não apenas da quebra do sigilo bancário, mas também para uma apuração, para que o Banco Central libere relatórios de se há empresas no nome dessas pessoas no exterior. Inclusive, foi protocolado requerimento para a Gabriela Cid, para saber se ela tem empresas no exterior, também o Lorena Cid, ou seja, é uma investigação que está apenas no início e vai se destrinchar também se há empresas ligadas a essas pessoas. Cíntia, a CPI também quebrou o sigilo hoje da Carla Zambelli, né? Isso, era uma discussão que havia aqui e foi por isso que houve o bate-boca entre o Marco Feliciano e a senadora Elisiane Gama. A CPI não avançou mais em outras quebras de sigilo e o próprio presidente Arthur Maia, numa entrevista agora há pouco aqui aos jornalistas, praticamente descartou. Ele disse que essa não é uma CPI de joias, não é uma CPI que vai questionar outros assuntos, que isso ficaria para outras comissões parlamentares de inquérito e que somente será quebrado o sigilo. Está sendo pedido agora o sigilo do Luiz Marcos hoje, somente se houver uma ligação e um consenso entre os integrantes dessa mesa diretora que compõe essa CPI. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Ari diz, ele tem toda a razão quando fala que ele é um personagem importante, Ari. Inclusive, a Elisiane Gama perguntou para ele, ao final da inquirição dela, se ele estaria disposto a fazer uma delação premiada. E ele respondeu o seguinte, que está disposto a colaborar com a Justiça. Essa fala dele até passou meio despercebida, mas desde o início ele parecia muito propício a colaborar. Tanto que ele abriu, eles fazem uma declaração inicial, né, no começo aí da oitiva, ele falou que está preso há mais de 100 dias, que tem uma mãe de 83 anos de idade, que isso tem sido um dificultador na vida dele e que ele estava pedindo, naquele momento, ao Supremo Tribunal Federal para ser julgado apenas pelo que, por acaso, ele tiver cometido. Que a gente entendeu que era a questão da vacinação, do cartão de vacinação, porque ele não quis falar sobre isso e a Elisiane Gama também falou numa entrevista agora há pouco que ele não conseguiu explicar sobre essa parte. Bom, o que ele tem que dizer é que ele era o ajudante do ajudante de ordens, e o ajudante do ajudante de ordens cumpre as ordens. Agora, ele vai dizer isso? Ele vai falar isso? Não vai, né? Cíntia, vamos fechar com o Jair Renan? É isso, então, hoje Brasília amanheceu com essa operação da Polícia Civil do Distrito Federal, são 5 mandados, 2 de prisão e 3 de busca e apreensão nos apartamentos ocupados por Jair Renan, que é o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um apartamento aqui no Sudoeste e um outro em Balneário Camboriú. Eu até pensei que o apartamento do Sudoeste é que ele ocupava aqui porque ele trabalha no Senado. Só que não, enquanto funcionário do Senado e de um senador de Santa Catarina, ele
mora lá, o endereço dele, o domicílio eleitoral dele, o domicílio dele como funcionário do Senado é lá em Balneário Camboriú. E aí, o que acontece? Essa operação, ela prendeu o Maciel Alves, que é empresário, coach e também influencer digital. Esse Maciel teria comparsas. Esse comparsa, segundo a denúncia da polícia, um dos comparsas seria o Jair Renan. Uma outra pessoa também foi presa, mas o nome não foi divulgado. Eles são acusados de fraude para blindar o patrimônio, tanto de Jair Renan quanto do Maciel. Seria um esquema. Nesse esquema, está embutido aí uma série de crimes. Eles são suspeitos de estelionato, falsificação de documentação, sonegação e lavagem de dinheiro. Não houve declarações por parte do Jair Renan, pelo menos até agora há pouco eu não consegui ver nada sobre isso, né? Não consegui acompanhar se ele tinha respondido, e ele disse que somente a interlocutores que estaria disposto a colaborar com a polícia, que não tem nada a ver com esse Maciel. Só que esse Maciel já foi envolvido numa série de falcatruas, inclusive já tinha sido preso antes por esse mesmo tipo de esquema. E o próprio Jair Renan também já foi investigado em várias outras situações, embora essa investigação não tivesse ido para frente. E lembrando que é uma investigação da Polícia do Distrito Federal. Isso, e não como eu disse, da Polícia Civil do Distrito Federal. E não... Eu queria só rapidamente aqui lembrar também que vai hoje para o Senado a aprovação, a medida provisória do salário mínimo, né, que foi aprovado ontem na Câmara Federal, inclusive com o substitutivo do deputado Merlong Solano. Aí, com isso, então, oficialmente agora, já foi aprovado